Essa- O culto de oração, o ensino quando a igreja chega, tem que ver se o pastor está orando e ter o cuidado para não permitir que coisa alguma desvie a sua atenção. Este culto é o culto que o pastor imprime sua identidade ministerial sobre a igreja. O pastor e a escola dominical. A escola dominical é uma das mais importantes reuniões da sua igreja, da igreja cristã. O pastor definitivamente é indispensável para o êxito dessa escola. A palavra do pastor mobiliza o povo para aprender a palavra de Deus. A designação de um superintendente equipado com conhecimento na área da educação ajuda muito o pastor nesse trabalho. A preparação de cursos de aperfeiçoamento para professores, a promoção de espaço físico adequado para o funcionamento da escola dominical é função que o pastor tem que exercer. O pastor como líder, na verdade, na atividade da liderança do pastor, há 6 pontos que são fundamentais, que quando observados com inteligência, facilita a vida do pastor como um líder. O primeiro deles tem a ver com o exemplo pessoal do líder, que é uma virtude indispensável para que a pessoa confie no líder. Exemplo, as pessoas precisam ser capazes de depender de sua liderança. Exemplo do Antigo Testamento, Moisés. A primeira coisa que Moisés teve que definir como clareza foi a sua própria tarefa, de acordo com Êxodo 18, 19, 21. Moisés, ele tinha 3 responsabilidades maiores: apresentar a Deus ao problema do povo, ensinar o povo como eles deveriam andar e treiná-lo para o trabalho que lhes competia fazer, selecionar líderes escolhidos que o ajudassem a suportar a carga da liderança. Moisés precisava descobrir as qualidades necessárias nos líderes para que pudesse ajudá-los. Êxodo 18, 21. Ele precisava encontrar homens que temessem a Deus, homens amantes da verdade, homens que odiassem o ganho desonesto. O que se destaca nessas qualificações de Moisés é que são homens dignos de confiança e que possam ser seguidos. O líder que queira fazer tudo sozinho ou que se ocupa com coisas supérfluas está incorrendo no erro de não delegar tarefas, tornando deficiente sua liderança. Exemplo de liderança no Novo Testamento. Os 7 varões escolhidos para servirem na igreja primitiva, Atos 6:3. Boa reputação. Boa reputação quer dizer, refere-se aos homens sobre quem se podia testificar favoravelmente, cujas vidas eram observadas pelos demais, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, de sabedoria e de fé. Isso não significa que eram perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas, mas sim que eles manifestavam essas qualidades como hábitos de vida. Conselhos de Paulo sobre a liderança. O apóstolo Paulo reconhecia a importância do exemplo dado por um líder, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. Paulo, quando falou aos bispos da igreja de Efésios, Atos 20:17, lembrou-lhes do seu contínuo exemplo de liderança. Ele queria que eles seguissem seus passos e que agisse e vivesse conforme ele sempre fizera entre eles. Esse é o segredo de uma boa liderança, inspirar os outros a seguirem o nosso exemplo. Paulo e Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os aos homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2:2. Paulo usou o mesmo método de Jesus, Marcos 3:14, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar. Cristo deu aos seus discípulos um exemplo para seguir. Comunicação. A segunda questão é a comunicação. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Deus é o primeiro grande comunicador. Deus sempre disse a verdade, ele nunca mentiu. Deus fala com autoridade por causa de quem ele é. Deus lançou mão de vários métodos para comunicar-se com os homens. Deus disse aos homens de forma detalhada o seu desejo. Deus revelou aos homens quais resultados deveriam ser esperados. Deus falou com amor e compaixão. Deus disse aos homens porque ele quer que faça o que ele ordenou. Isto tem por alvo o bom humano e glória dele, sendo Deus o maior comunicador do mundo.
Seria sábio, então, da parte dos líderes espirituais se alicerce na maneira como Deus se comunica com o homem. O líder espiritual como comunicador e seus liderados. Os princípios de comunicação entre o indivíduo e o grupo são: estabelecer a importância de cada membro no grupo com o qual você deseja comunicar-se. Não refletir atitude de superioridade sobre o grupo. Identifica-se com o grupo, não assentar-se, não falar, não vestir de maneira que o saúda. Manter contato ocular com cada membro do grupo sempre que possível. Usar promenores plurais, nós e nosso em lugar de eu e meu. Fazer pergunta, nós e nosso. Fazer pergunta aos membros do grupo, indicando que você precisa de sua ajuda. Dar aos membros do grupo a liberdade de exprimir ideias, opiniões diferentes. Aprender a admitir seus erros na presença de seus liderados, pedindo desculpas sinceras. Nunca culpar as pessoas pelo fracasso dos seus projetos. Aceite a própria culpa, pois, afinal, você é um líder. Habilidade. A terceira questão é a habilidade. Você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Jesus, ao retornar ao céu, deu dons aos homens. Efésios 4:7. Capacitando-os para a liderança cristã. O princípio de regeneramento e as técnicas de liderança não são suficientes para desempenhar atividade cristã espiritual no ministério. É necessário que haja capacitação espiritual, dons de Cristo, dons ministeriais. Dons de liderança ministeriais. Efésios 4:2. O texto em apreço diz que esse visa o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento, catártico, quer dizer completar o caráter de alguém, sarar, tornar e ajuntar a equipe. Esse termo envolve preparar, treinar e equipar. A palavra é um termo técnico para consertar um osso quebrado. Também se refere ao ato dinâmico pela qual pessoas ou coisas são condicionadas adequadamente. Como resultado do exercício dos dons ministeriais, os crentes são equipados ou preparados para administrar os seus dons conforme a palavra de Deus. 1 Pedro 4:10-11. O dom de presidir ou da presidência. O dom de presidir ou da presidência, que lemos em Romanos 12:8, também é um dom de liderança, o que preside com diligência. O termo presidir, no original, deriva de duas palavras: ficar de pé, perante, estar no primeiro lugar. Presidir, ficar de pé diante das pessoas, é a ideia-chave desse dom da presidência. Refere-se a uma pessoa que motiva outras e vê a liderança cristã primeiramente no que diz respeito às pessoas e não à tarefa. No grego, constantemente prostemia. Novo Testamento. No Novo Testamento, presidir refere-se ao pai de família, 1 Timóteo 3:4-5:12. Uma ideia inerente à palavra é a protetor. Daí veio o sentido de assistir, ajudar, socorrer as outras pessoas. Esse texto refere-se à maneira como um homem cria seus filhos, ele os guia, mantendo sob o controle com toda dignidade. O pai, ele leva em conta a necessidade da disciplina, do ensino, as motivações apropriadas para os seus filhos, etc. O senso de urgência. Paulo vinculou o aspecto da liderança cristã com a qualidade de diligência ou cuidado, Romanos 12:8. As palavras com diligência ou cuidado mostram a necessidade de pressa ou urgência. A pessoa que é dotada com esse dom é conhecida pela prontidão com que responde às necessidades existentes. Cuidando das pessoas, 1 Timóteo 3:5. O texto liga a palavra que dá a ideia de liderança ao verbo cuidar. Os líderes cristãos cuidaram das pessoas. Exemplos da parábola do bom samaritano. Desejando ajuntar as pessoas, na carta de Paulo a Tito, o apóstolo utiliza a expressão boas obras, começando por Tito, que devia aplicar as boas obras, envolvendo-se nessa atividade para ser o exemplo. Tal como Jesus ensinou: aquele que é o primeiro entre vós seja esse que vos sirva. Tem a capacidade de motivar outras pessoas? Com normalidade, esse líder é motivador de outras pessoas. Ele atua partindo do desejo de ajudar outras pessoas.
a crescerem e também a se desenvolverem. Sua liderança tem por objetivo e alvo satisfazer as necessidades. Quando esta surge, ele reage prontamente, aprecia estabelecer metas para outras pessoas para que elas comecem a trabalhar no Evangelho. Organiza primeiramente por meio de pessoas seu tempo como lidar, é utilizado na maior parte para instruir as pessoas, ajudando-as a ver os seus problemas, como poderiam ser mais eficientes. Observação. Próximo G. Preside sobre o governo. Sou cuidadoso, sou atencioso, sou aplicado, tomo posição em frente a suma direção, liderança e governo. Dom de administração. O termo grego traduzido para o governo, kuberx, literalmente significa administração, governo, direção por um piloto, administração pastoral. O sentido dessa palavra é pilotar, refere-se àquele que dirige o navio por meio de molinete. A palavra guiar era usada com frequência nos tempos antigos para descrever o trabalho de um piloto de navio. A figura de um piloto responsável pela nave, com tudo que transporta, coisa ou pessoa, ilustra a atividade de um líder cristão na obra de Deus. Ele estabelece o curso a ser seguido, embora o piloto do navio não fosse o seu proprietário, ele era o responsável para dar o curso da embarcação. O piloto não só tinha que dar o curso da nave, mas também mantê-lo no curso. Ele impede que o navio se desvie da rota, evitando vários perigos ao longo do caminho. A pessoa dotada desse dom toma decisões que afetam a direção em que seguirá o navio, igreja. A igreja é o navio. Todas as decisões em relação à igreja deverão ser tomadas com base na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus será possível manter a igreja no curso que a levará à porta segura, o céu. A ele cabe tomar as decisões. A capacidade de tomar decisões é uma função importante na vida de quem administra. Algumas vezes, isso envolve ajustar método, práticas, equipe e questões econômicas, a fim de que se possa prosseguir. Acima de tudo, está sobre a responsabilidade daqueles que são dotados com esse dom, manter o curso de alvo máximo da vida do cristão e igreja, que é maturidade cristã. Motivação. A motivação é um tópico altamente importante na liderança cristã. A visão que a pessoa tem do sucesso e do fracasso geralmente está ligada à questão da motivação. As pessoas com normalidade questionam as decisões dos seus líderes por haverem sido mal impressionadas pelos motivos errados de outros líderes. Algumas áreas nas quais um líder deve ser cauteloso quanto aos seus motivos. Cuidado com orgulho. Provérbios 6:17. Olhar altivo. Uma pessoa motivada pelo orgulho inclina-se mais a enfatizar sua autoridade do que o serviço que pode prestar ao seu semelhante. O melhor líder é aquele que é dotado de coração de um servo. Ele não exibe parcialidade, mas aprende a ser escravo de todos. Jesus ilustrou esse problema em Mateus 23:6-2, quando falou dos escribas e fariseus. Eles viviam uma busca de honrarias e dos primeiros lugares, desconheciam o que significava a palavra ser servo. Há alguns motivos básicos que explicam por que um líder se deixa levar pelo desejo de ter posição, o desejo de ser uma pessoa autoritária, máximo. É difícil para as pessoas motivadas pelo desejo de posição assumir a posição de servo dos demais. Marcos 10:42-45. O desejo de dominar, o desejo de ser admirado. Esse sentimento é oriundo do orgulho e não da humildade. Deseja dominar as pessoas, não levando em conta a importância de cada indivíduo. Recusa aceitar a diferença da opinião, a diferença de opiniões. O desejo de ser admirado, um líder motivado pelo desejo de posição, sente que os melhores assentos e o melhor serviço cabe àquele investido em altas posições. Desejo que um homem tem de que outros respeitem é um reflexo de autoestima.
Uma pessoa necessita ter autoestima, mas não se deixar levar pelo sentimento de grandeza. O respeito do qual um homem, líder, é digno deve resultar de um estilo de vida piedoso, de um caráter que corresponda a isso, e não das elevadas posições na vida. Autoridade. As pessoas precisam corresponder à sua liderança. Forma de superioridade constituída por uma investidura direta de fazer obedecer domínio, influência e prestígio. A resistência à autoridade é um fator que provoca dificuldade ao bom andamento do trabalho de Deus. Os líderes que sofrem resistência por parte dos seus liderados, com normalidade, dizem que as pessoas são rebeldes ou que não são de Deus, etc. Mas é sempre assim. Será que não há outros motivos? Por que as pessoas resistem à autoridade? Algumas vezes a razão é pela qual as pessoas mostram resistência à autoridade é na vida do próprio líder. Em outras ocasiões, não importa que seja um líder, pois as pessoas trazem embutidas em si mesmo problemas de resistência à autoridade, problemas sociais que causam resistência à autoridade. Em nossos dias, mais do que nunca, as pessoas estão questionando a autoridade. E as autoridades? Já se diz que estamos enfrentando uma crise de autoridades. Na mentalidade moderna, há pouco respeito pela autoridade. E os direitos dos indivíduos são exaltados com exclusão daquela autoridade que torna possível esses direitos. Crianças indisciplinadas. Quando não há um padrão coerente de disciplina por parte dos pais acerca dos seus filhos, desenvolve-se nestes um espírito de rebeldia. Provérbios 13, 24, 19, 18. Sociedade não tem ensinado princípios morais absolutos. As pessoas não querem que ninguém lhe diga o que deve fazer. As pessoas reagem. Um padrão relativo de moralidade empurra os indivíduos na direção de uma filosofia humanista na qual o eu é a autoridade, bem como aquele que determina o que é moralmente certo ou errado. Tudo é relativo. Se você se sente bem, siga adiante. Se todos concordam com a sua ideia, ela deve ser boa. Faz pensar que autoridade aqui. Quem disse isso? Quem ele pensa que é? O que faz pensar que é a autoridade aqui? Essas expressões são manifestações de oposição, autoridade proveniente da natureza caída do ser humano, tal como diz a Bíblia.